Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que bênção. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Hoje nós estudaremos o capítulo 5 e o capítulo 6 da nossa revista. Na realidade, estudaremos o capítulo 5 e o capítulo 6 da Bíblia Sagrada do Evangelho de Lucas. E na nossa revista, a lição é a lição de número 4. Nós estaremos estudando esta lição de número 4, e o capítulo, que é consequentemente os capítulos 5 e 6 do Evangelho de Lucas. Nós temos por tema, para assim melhor direcionar o nosso estudo, o tema é milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 5, versículo 17, o qual diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. A verdade prática diz assim: estudar a pessoa e a obra de Jesus deve nos levar à obediência e prática da sua palavra. A leitura bíblica para o nosso estudo está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 26. É aquela leitura já conhecida por todos os irmãos. Eu lerei um versículo e os irmãos o outro após mim, assim até nós terminarmos toda a leitura sugerida. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 26. Vamos lá. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, confiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a presença de um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou,
Porém, o que se dizia a respeito, cada vez mais se divulgava, a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo-lhe um leito paralítico, e procuravam introduzi-lo, e foram diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, concedendo o pensamento, disse: Que acusais o vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos nós. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Pai, abençoa o teu povo nesta manhã, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem assentar-se. Hoje nós temos 2 capítulos da Bíblia para analisarmos com um pouco mais de calma. Não iremos falar exaustivamente, ponto a ponto, das coisas que estão contidas ou narradas nesses capítulos, mas iremos abordar aquilo que entendemos como pontos principais da narrativa de Lucas nesses 2 capítulos. Organizamos, como de praxe, das nossas revistas, organizamos esses 2 capítulos em pelo menos 3 grandes sessões. A primeira sessão, nós iremos falar a respeito dos milagres de Jesus. Na segunda sessão, iremos falar sobre a cosmovisão do Filho do Homem. E na terceira sessão, iremos falar sobre os 12 apóstolos e as bem-aventuranças. Essas são as 3 grandes sessões das quais nós escolhemos para encaminhar ou direcionar o nosso estudo desses 2 capítulos, ou para esses 2 capítulos do Evangelho de Lucas. É só importante dizer, ou melhor, só lembrar que talvez os irmãos já tenham percebido que a narrativa de Lucas nos mostra Jesus fazendo grandes jornadas. Quando você vê no capítulo de número 1, capítulo de número 2, nós vemos Jesus fazendo a jornada do céu para a terra. E depois nós vemos Jesus fazendo a jornada de Belém, de Nazaré, ao templo em Jerusalém. Depois Jesus voltando a Nazaré, tem aquele período em que Jesus é ocultado, um período de aproximadamente 18 anos, em que não se conta nada sobre a vida, sobre a história de Jesus. Após isso, vemos Jesus aos 30 anos sendo batizado nas águas do Rio Jordão, lição essa que já foi muito bem explicada no domingo passado. E agora nós vemos Jesus sendo posto na região da Galiléia, para assim iniciar
propriamente dito a sua tarefa, a sua missão. Quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós estamos dando continuidade da narrativa em que nos mostra Jesus fazendo a escolha dos seus apóstolos ou dos seus discípulos. O capítulo de número 5, ele se inicia basicamente com a narrativa de um dos mais famosos milagres da Bíblia Sagrada, que é a pesca maravilhosa. É só importante lembrar os irmãos, que eu sei que todos já sabem, que existem pelo menos duas narrativas a respeito da pesca maravilhosa. Uma é esta aqui de Lucas capítulo 5, e a outra é de João, se não me falha a memória, o capítulo de número 21. São duas narrativas, portanto, são duas narrativas distintas. Então, isso nos mostra que Jesus efetuou esse milagre por pelo menos duas vezes. E por que nós entendemos que são narrativas distintas, a de João e a de Lucas? Por causa do período histórico que ambos apresentam. Por exemplo, na narrativa de Lucas, nós vemos que Jesus ele está escolhendo Pedro, chamando Pedro para assumir a missão de se tornar pescador, agora não de peixe, mas pescador de homens, pescador de alma. Nós vemos ali que Pedro está tendo o primeiro encontro com Jesus, talvez um dos primeiros encontros com Jesus, porque ao que nos parece também, de acordo com a narrativa de João, nos seus primeiros capítulos, antes da pesca maravilhosa, Jesus já havia tido encontro com Pedro, pois o seu irmão André já havia falado que ele, no caso Cristo, que Jesus era o Cristo, e portanto Pedro deveria segui-lo, mas Pedro relutou, e nós vemos uma narrativa dos milagres de Jesus, e depois vemos Jesus fazendo o milagre da pesca maravilhosa. Então em Lucas nós temos esse primeiro encontro, um dos primeiros encontros que Pedro tem com Jesus. Em João já é diferente, porque em João nós vemos Cristo já ressuscitado, e isso nos leva a crer que a narrativa é completamente diferente e que Jesus operou 2 milagres de pesca maravilhosa. E é tão importante dizer também, que Lucas fala que houve uma grande massa de peixe na pesca maravilhosa. Em João marca o número de peixes, ele diz que foram 150 grandes peixes, que Pedro, Tiago e João pegaram ali no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como quer que a sua tradução mostre. Então, nós vemos que as narrativas são diferentes. Agora, o que é que nós temos para aprender aqui na história desse milagre da pesca maravilhosa? Bom, nós aprendemos que antes de qualquer milagre que Jesus efetuava, sempre ele priorizava o ensino, a pregação. Muito embora as multidões fossem até Jesus, afluíssem até Jesus, para receber suas curas, seus milagres e ver os seus prodígios, e também ser alimentado pelas multiplicações, era intuito de Jesus aproveitar esse momento para ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é que Lucas marca exatamente isso no verso de número 1, quando ele diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja, que o intuito primário de Jesus era o ensino da palavra, não era necessariamente milagre, muito embora nós sabemos que onde Jesus estava, acontecia milagre, mas o intuito primário, a finalidade de Jesus era ensinar a lei, ensinar a palavra de Deus. As multidões podiam ir até Jesus, com esse intuito de ver ou receber milagres, mas Jesus tinha a finalidade de ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que antes de recebermos qualquer milagre da parte do Senhor, nos é
nós devemos ter, antes de qualquer milagre, o interesse primário de compreender, de entender a palavra do Senhor nosso Deus. Porque milagre por milagre, isso não é suficiente para a nossa salvação. E é por isso que Jesus, antes de fazer milagres, costumeiramente ele ensinava a palavra do Senhor. E esse padrão irá se repetir mais à frente, após a narrativa da pesca maravilhosa. Esse padrão de Jesus ensinar vai se repetir mais à frente, quando nós vemos na Bíblia Sagrada, por exemplo, a história da cura de um leproso. Provavelmente esse leproso de Lucas, capítulo de número 5, seja o mesmo leproso de Mateus, capítulo de número 10, capítulo de número 8, perdão. E nós vemos que ali, esse leproso, ele só será curado depois que Jesus faz a mais extensa pregação já registrada na Bíblia Sagrada, que é o famoso, ou a famosa mensagem da montanha, o famoso sermão do monte, quando Jesus ali ensina. E Mateus, ele é bastante objetivo e bastante detalhista, ao dedicar pelo menos 3 capítulos para falar a respeito do sermão da montanha. E após a aplicação desse sermão é que acontece milagre. Então nós vemos esse padrão nos milagres de Jesus. Sempre antes de um milagre, costumeiramente Jesus trazia o ensino da palavra do Senhor. E é importante só nós retomarmos também a narrativa de Lucas, que nos informa que a multidão, sim, seguiu Jesus, foi atrás de Jesus, porque em Lucas capítulo de número 4, e os versículos 42, 43 e 44, nós vemos que Jesus, ele costumava sair para lugares desertos, e as multidões procuravam Jesus. Ele costumava se ausentar dos holofotes, mas as multidões iam até Jesus. Então Jesus aproveita essa procura para ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Então o que é que nós temos aqui? Esse padrão. Nós vemos esse padrão e nós devemos observar esse padrão, que mesmo se Deus não fizer milagres todos os dias, o importante para nós deve ser a palavra do Senhor nosso Deus. É algo que parece que está sendo trocado dos nossos dias, As pessoas hoje em dia estão em busca de milagres, e quando se tem uma reunião de ensino, uma reunião em que a palavra de Deus é priorizada, essas reuniões não costumam atrair multidões, não costumam atrair multidões. Mas nós precisamos, mais do que priorizar milagres, priorizar o ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Porque fazendo assim, nós veremos que fazendo assim, ao ensinar a palavra do Senhor, e logicamente nós veremos que haverá uma mudança, ou uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ou do poder de Deus em nossas vidas. Nós temos aqui, além desse padrão, que vai se repetir mais à frente, nós temos aqui também um cenário, E qual é o cenário? O cenário, Lucas nos mostra que Jesus, ele estava junto ao lago de Genezaré, provavelmente na praia, E é só importante dizer que Lucas é o que melhor define essa região geográfica ao chamá-lo de Lago de Genezaré. Outros evangelistas, costumeiramente, irão usar o termo Mar da Galileia. E Lucas melhor definirá esse espaço geográfico e chamará de Lago de Genezaré, porque era verdadeiramente isso que o Mar da Galileia era. Um lago, que é composto ou está entre relevos, ou entre montanhas, ou entre montes, e é um lago muito famoso daquela região. Mas por que chamavam de mar? Essa palavra, ou essas palavras, Mar da Galileia, costuma ser o que nós identificamos como hebraísmo. O hebraísmo, costumeiramente, era uma forma poética
de se reportar a alguma coisa. Então eles chamavam o mar mais como uma expressão idiomática mesmo, um hebraísmo. Era uma forma poética de chamar aquela grande quantidade de água naquele lugar. Então eles costumavam chamar de mar, mas na verdade era um lago. Na realidade é um lago, então não é necessariamente um mar. E a Bíblia não erra quando diz mar, porque é só apenas uma expressão idiomática, como nós temos também no nosso vocabulário paraense, muitas expressões idiomáticas, O que dizer, por exemplo, do égua, que o paraense usa o égua para quase toda a situação, égua quando está triste, égua quando está feliz, égua quando está surpreso, e por aí vai. É uma das umas expressões idiomáticas que nós costumamos usar, e os hebreus também usavam muitas expressões idiomáticas. Então isso não tem nada a ver com erro da palavra de Deus, como alguém costuma argumentar. Era uma expressão idiomática, é um hebraísmo. Então Lucas, ele nos apresenta esse milagre exatamente na beira desse lago famoso, ou na beira desse mar famoso. O que é que a Bíblia nos ensina? Que Jesus, ele viu ali 2 barcos junto à praia. Ele aproveitou o cenário, era uma multidão muito grande. Jesus aproveitou o cenário para ensinar. E Jesus, ele tem uma inteligência muito interessante nesse texto, como em todos os outros textos. Jesus, ele aproveita o espaço, que era um espaço aberto, e ele vai falar de frente para as pessoas. Ou seja, Jesus está de costa para a água e de frente para as pessoas. Ou seja, Jesus estava falando a favor do vento. Ou seja, Jesus está aproveitando o espaço geográfico para ensinar a palavra para todos que estavam ali, porque, consequentemente, o vento iria levar a sua voz para toda aquela multidão, e eles aprenderiam a palavra do Senhor nosso Deus. Ou seja, Jesus está aproveitando os recursos que ele tem para ensinar a palavra do Senhor. Os recursos são naturais, os recursos são primitivos, são, mas Jesus está aproveitando esses recursos para ensinar a palavra de Deus, e isso nos chama a atenção. Também é um baita ensinamento para nós nesta manhã, que nós devemos, assim como Jesus, aproveitar todos os recursos dos quais nós dispomos para ensinar a palavra de Deus, pois esta é a nossa missão. Então nós temos aqui Jesus nos revelado com uma grande inteligência. Outra coisa importante, nós temos um padrão de milagre. Jesus ensina a palavra, prega a palavra. Nós temos um cenário, o mar da Galileia. Nós temos a inteligência de Jesus aproveitando o espaço, os recursos naturais para também ensinar a palavra de Deus. E o que é que nós temos aqui? Nós temos também nessa narrativa do milagre, pelo menos algumas pessoas frustradas. Essas pessoas frustradas são os pescadores especialistas do mar da Galileia. Nós temos aqui um personagem principal, ou personagens principais. Tanto Jesus quanto Pedro são personagens principais nessa narrativa desse milagre. E nós temos Jesus que está pregando a palavra, e nós temos Pedro, Tiago, João e André, que estão à beira da praia, lavando as redes, já prontos para guardarem as redes, porque a noite não foi muito boa, a noite foi frustrante, não pegaram sequer algum peixe. Eles estavam lavando as redes e já prontos para trabalhar no outro dia de pesca, mas certamente a frustração era muito grande. Jesus encerra o sermão, termina a mensagem, e Jesus sobe em um dos barcos e diz a Simão: te lança mais a largo, ou seja, te afasta da praia e vai para o mar, para o meio do mar, e chegando lá, lançai as redes. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: me desculpa, mas nós já pescamos a noite toda e nada apanhamos. Em outras palavras, o especialista ali era Pedro, não Jesus. A profissão de Jesus, humanamente falando, todos nós sabemos, era a carpintaria, sim ou não?
Jesus era carpinteiro. E Pedro era pescador. E não somente pescador, Pedro era dono de uma indústria pesqueira. Os barcos que estavam ali no lago da Galileia eram barcos que provavelmente eram de propriedade tanto de Pedro como de João e Tiago, porque provavelmente eles tinham uma parceria empresarial ali. E Pedro, ele não era somente pescador, mas ele era especialista daquele lago. E ele entendeu que nada mais podia ser feito a não ser lavar as redes e guardar as redes. Mas chegou o carpinteiro de Nazaré, que não entendia humanamente falando de água, de peixe, mas ele disse: olha, Pedro, te lança mais a largo, vai para o meio do lago, e quando tu chegar lá, lança a rede. Aí Pedro diz: ó Senhor, eu pesquei a noite toda, mas se o Senhor está dizendo, então, conforme a tua palavra, eu lançarei as redes. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou pescador aqui, a maior autoridade, humanamente falando, mas o Senhor chegou aqui e eu já vi o Senhor curar. O Senhor já fez coisas maravilhosas, curou até a minha sogra, que estava ardendo em febre. Eu já vi que o Senhor prega, e não prega como os fariseus, mas prega como quem tem autoridade. Eu já vi que conforme a tua palavra, coisas extraordinárias acontecem. Então, conforme a tua palavra, eu sou especialista aqui, mas eu já entreguei o barco, eu já entreguei a rede, eu já entreguei a direção da minha vida a ti. Então, conforme a tua palavra, eu lançarei as redes. Oh, aleluia. Ou seja, o que nós temos aqui, nós temos um Pedro arrependido e disposto a ouvir as palavras de Jesus. Antes de qualquer milagre naquele momento acontecer, Pedro já estava disposto a obedecer a palavra de Jesus. A gente entende outra coisa sobre milagre, que geralmente a obediência gera milagres. Geralmente obediência gera milagres. E Pedro diz: ó, conforme a tua palavra eu lançarei. Aí o milagre acontece. O que é que nós temos? Nós temos um Pedro atônito. Nós temos um Pedro espantado. E nós temos um Pedro consciente da sua condição. Quando esse milagre acontece, Pedro chama os outros amigos, os outros barcos, enche-se todos os barcos a ponto de quase todos irem a pique, ou seja, naufragar. Aí nós vemos as falas de Pedro e isso aquece o meu coração, porque diante do milagre de Jesus, Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, o milagre da pesca maravilhosa fez que naquele dia um especialista do lago da Galileia entendesse que aquilo ali não era meramente um milagre ou só mais um milagre de Jesus, mas aquilo ali era Jesus dando atenção para a condição pecadora de Pedro. Naquela noite, naquele dia, melhor dizendo, Pedro entendeu a sua condição, e a sua condição era de um dos piores pecadores, o mais miserável, o mais deplorável, e que Jesus era santo e que Pedro não era digno. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador, não sou digno que entres em meu barco. Afasta-te de mim, Senhor. Olha o que nós vemos. Nós vemos que antes de milagre tem a pregação. Nós vemos que o milagre, antes do milagre tem a obediência. E nós vemos que após o milagre tem mudança, tem transformação. Os milagres de Deus vêm exatamente para mostrar para nós quem nós somos e a nossa condição pecadora. Os milagres de Deus, que são atos de sua bondade, de sua soberania, de sua misericórdia, de sua graça sobre as nossas vidas, vêm exatamente para mostrar o quão pecador nós somos, o quão miseráveis, pobres, nus nós somos. Podemos ter as maiores riquezas desse mundo, podemos alcançar os maiores estados,
status deste mundo, mas se a graça de Deus não revelar a nossa miséria, nós seremos sempre os piores pecadores, os mais miseráveis. E o milagre da da pesca maravilhosa veio exatamente para mostrar isso a Pedro, que ele era miserável, que ele era pecador, que ele era alguém necessitado da graça de Deus e que não era digno de que nenhum milagre entrasse em seu barco, e que não era digno de nenhum ato de bondade, de misericórdia do Senhor. Nós precisamos entender isso diante da misericórdia de Deus, que nós não somos merecedores de nada. Todavia, somos necessitados. Merecedores não somos, mas somos necessitados. E seguindo a lógica desse milagre, Lucas vai narrar mais 2 milagres. E é dentro dessa lógica. Primeiro nós temos um Pedro que reconhece a sua miséria. No milagre do leproso, o que é que nós temos? Nós temos um leproso que ele entende que os milagres de Deus só acontecem conforme a vontade de Deus. Ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Mateus diz que esse leproso chegou aos pés de Jesus, ele se prostrou. Ele se prostrou. E ele diz: ó, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ou seja, leproso não podia chegar perto de gente saudável. Conforme a lei de Levítico, todo leproso deveria, ao se aproximar de alguém saudável, com 15 metros de distância, gritar: leproso, leproso, leproso. Ou seja, para que ninguém tocasse ou chegasse perto dele. E esse leproso teve a audácia de chegar perto de Jesus, se dobrar e dizer: não me importa se eu infringir a lei, ou se isso vai gerar consequências para mim. O que me importa é chegar diante de ti com o coração quebrado, prostrado aos teus pés, e dizer: eu me subordino à tua vontade, se tu quiseres podes me purificar. Jesus olha para o leproso e diz: eu quero, seja limpo agora. Oh, aleluia! Que maravilha! E Lucas é o único dos evangelistas que diz que esse homem ele era cheio de lepra, né? Coberto de lepra, cheio de lepra. É interessante isso aqui, porque Lucas está mostrando a sua habilidade médica ou habilidade medicinal ao narrar um fato que os outros evangelistas narraram também dizendo leproso, mas Lucas diz ele era coberto, cheio de lepra. Ou seja, a lepra havia tomado tudo. Não era aquela lepra que dava para esconder, como Naamã fazia. Naamã escondia a sua lepra. Esse homem não, ele era coberto de lepra, não tinha como esconder. Cheio de lepra. Isso fala muito de como nós chegamos até Jesus, cheios de lepra do pecado, cobertos de pecado. Jesus olhou para mim e disse: Jesus olhou para ti e disse: eu quero purificar tua lepra. Eu quero arrancar essa lepra. Você pode levantar suas mãos ao céu? Porque o que nós estamos falando é nada mais, nada menos a respeito da graça de Deus. Nós temos um pescador arrependido que entende a sua miséria, e nós temos um leproso que entende a sua condição e sabe que se Deus não operar, se Jesus não operar, se a vontade soberana de Deus não arrancar daquela situação, ninguém mais pode arrancar. O que nós entendemos é que assim a graça de Deus também fez conosco, nos tirou da nossa condição de miséria e nos tirou da enferma, nos tirou da doença, da lepra do pecado e nos reabilitou para a
sua graça, para a sua glória, para que nós dessemos louvor ao seu nome. Aleluia. No primeiro milagre nós temos um pecador que reconhece o seu pecado. No segundo milagre nós temos outro pecador que reconhece a vontade de Jesus. E no outro milagre, no paralítico de Cafarnaum, de tantas coisas, nós temos um pecador que não chegou até Jesus pelas suas pernas, mas que foi levado até Jesus. Isso é grandioso, porque esses milagres revelam um aspecto da vida ou de Jesus importante. O primeiro deles, misericórdia. O segundo deles, graça. O terceiro dele, que nós vemos, divindade. O primeiro, o pecador diz: afasta-te de mim. E Jesus não se afastou e disse: vem, que eu te transformarei em pescador de almas, de homens. O segundo chegou prostrado e disse: se tu quiseres, ou seja, eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nada para te oferecer, mas se tu quiseres. Aí o aspecto da graça de Jesus: quero ser limpo. E o outro, o último milagre, divindade. O rapaz foi levado até Jesus por seus amigos, não chegou com as suas próprias pernas, porque ele era provavelmente um tetraplégico, foi levado em uma maca, não tinha força nos seus membros inferiores nem superiores, era um tetraplégico, estava em uma maca, há anos estava ali. E Jesus disse: olha, quando os rapazes colocam o aleijado ali, Jesus olha e diz: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus e saduceus olharam para aquela situação e dizem: ei, esse diz blasfêmia, porque ninguém pode perdoar pecado senão um, Deus. Jesus fez isso de propósito e sabia a reação que todos teriam ali. Jesus, entendendo o que eles estavam pensando, Jesus: olha, o que é mais fácil dizer para este homem? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem não só tem poder para perdoar pecado na terra, eu digo a esse paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, os milagres de Jesus revelam sua misericórdia, sua graça e sua divindade. Aleluia. Não tinha o que falar, porque Jesus fazia tudo pela autoridade do Pai. Não tinha o que dizer, porque Jesus fazia tudo pela autoridade de Deus. O que nós entendemos é que em cada milagre de Jesus em nossas vidas, nós vemos um pouco de sua misericórdia, um pouco de sua graça e muito de sua divindade, de seu poder sobre todas as coisas, de seu poder sobre tudo e sobre todos quantos podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Por causa desses milagres, caminhando mais, por causa desses milagres, Jesus se inicia agora, aqui é o ponto de início da perseguição no ministério de Jesus. Esses milagres mexeram em um ninho de vespas, de abelhas, ou como o paraense está mais acostumado, em um ninho de caba. Mexeu. Os fariseus e os saduceus agora vão fazer de tudo para encontrar em Jesus, pastor Itamar, algum desvio teológico, moral, religioso, político,
jurídico para fazer com que Jesus fosse condenado de alguma maneira. Aí Jesus foi convidado para um jantar, lá estava Jesus e os seus discípulos, e os fariseus observaram que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos antes de comer. E muito mais que isso, Jesus foi convidado por alguém que era reconhecidamente inimigo dos judeus. Quem era esse alguém? Levi. E quem era Levi? Um publicano, um homem pecador, que os judeus tinham aversão a um cobrador de impostos. E Levi convida Jesus. Vai os discípulos de Jesus. Os fariseus estão ali no banquete, os discípulos de Jesus comendo de forma estranha. Os fariseus olham para aquilo e falam: olha, tu se assentas com um homem pecador? Aí Jesus dá a palavra que eu amo em Lucas. Uma das palavras que eu mais amo em Lucas é essa. Jesus diz assim: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os doentes. Em outras palavras, eu prefiro me assentar com pecador que necessita da minha graça, do que com religioso engessado pela religião, com a mente cauterizada, que não compreende a sua condição de pecador, de miséria. Eu prefiro me assentar com Levi, que está disposto a abandonar o seu pecado, do que com fariseus que engolem mosquito e que coam camelos. Eu prefiro me assentar com homens que estão arrependidos, do que com homens religiosos e fanáticos que não entendem a graça e nem o mistério do reino de Deus. Eu prefiro me assentar com eles. Olha a cosmovisão de Jesus. Aí eles questionam Jesus que os discípulos comem demais, não jejuam. Olha só, eu acho que é daí que vem a fama de que crente come muito, né? Eu acho que é daí que se tirou a ideia de que crente não bebe, crente não vai para festa, para farra, mas crente come, irmão, né? Se há uma coisa que crente gosta de fazer, é comer. Crente não gosta de ser vegano, nem vegetariano. Crente gosta de comer, é? Um açaí, então. E os crentes já estão até tristes, porque o açaí já começa a aumentar de preço. Mas crente gosta de comer. Os discípulos Jesus é questionado por causa dos seus discípulos. Os discípulos não jejuam. Aí os fariseus perguntam: os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus diz: olha, isso é bobeira. Não tem lógica os discípulos jejuarem enquanto o noivo está com eles. O noivo está com eles, tem festa, tem banquete, é? Alguém passa e diz: ah, Jesus vem comer. E os discípulos vão, não tem lógica. O noivo está com eles, para que eles vão jejuar? Eles estão se banqueteando em uma festa de meu reino, para que vão jejuar? Dias virão em que o noivo será levado, aí eles vão jejuar, mas agora não. E uma coisa vocês não entendem, que não tem como derramar vinho novo em odres velhos, é? Em odres velhos. O odre ali é uma espécie de vasilhame que era feito de couro curtido, provavelmente de carneiro ou de cabra, que conforme ele ia, colocava-se ali vinho novo, e conforme o vinho ia envelhecendo, e o odre também, a fermentação ia sendo produzida e o vinho ia se tornando mais forte. E se colocasse um vinho novo em um odre desse que passou por um processo de fermentação, certamente a fermentação do vinho iria romper o odre. E o que Jesus está falando em relação à religião, é que a religião judaica já havia sido fermentada por muito tempo, e agora eles não estavam suportando a nova doutrina que era o reino de Deus, os ensinos da graça de Jesus. Então Jesus diz: olha, quem não for regenerado, transformado de novo, não compreenderá o vinho novo do evangelho,
fazendo. Aí questionaram Jesus sobre o sábado. Aí Jesus disse, isso é outra besteira. Porque sobre o sábado, até do sábado, o Filho do Homem é Senhor. Havia um costume entre os fariseus, entre os rabinos, que eles costumavam a dedicar o maior tempo de sua vida para cumprir a lei. Conforme eles iam cumprindo a lei, o maior cumpridor era tido como um homem de uma maior perfeição. Só que eram 613 preceitos a serem observados. Teve um rabino, eu me esqueci o nome dele, que ele chegou a cumprir até 230, se não me falha a memória, preceitos. E ele era tido como um dos rabinos mais cumpridores da lei. Para alguém dizer que era senhor do sábado, esse alguém deveria cumprir os 613 preceitos da lei perfeitamente. E era entendido que nenhum homem tinha essa capacidade. E Jesus chega e diz, olha, isso é besteira, eu sou o senhor do sábado. Ou seja, eu cumpro perfeitamente toda a lei. Eu não sou simplesmente um homem, eu sou divino. Eu sou aquele que santificou o sábado. Eu sou aquele que deu o princípio do sábado para vocês. Isso é besteira. Para encerrar esses milagres e essas perseguições contra Jesus, nós vemos que Jesus fixa a escolha de 12 homens. E é interessante nessa escolha de 12 homens, que entre os 12 apóstolos, estava ali um que era traidor, o Judas. E pastor Itamar, Jesus sabia. Jesus sabia. E alguém pergunta, mas por que Jesus deixou um traidor participar de todo o trajeto dele? É porque Jesus não descarta ninguém, irmão. Jesus não joga fora ninguém. Até um pecador que não iria se arrepender e estava num barco, estava na missão com Jesus, ele não descarta ninguém. Quem costuma descartar alguém somos nós, mas Jesus não. Jesus não. Judas era traidor? Era traidor. Mas de uma forma que a gente ainda não compreende de uma maneira tão plena. Judas servia perfeitamente os propósitos de Deus. A gente não entende isso. Por que tem escândalos na igreja? Por que tem falsos irmãos na igreja? Por que tem pessoas que não são arrependidas e estão em cargos na igreja? Não é? Porque tem gente de caráter duvidoso que tem oportunidade para pregar e grandes oportunidades na igreja. Por que tem? A gente se pergunta. A gente não sabe plenamente, mas de uma forma perfeita. Esses falsos irmãos, esses traidores do evangelho, cumprem um propósito soberano de Deus. É o joio dentro da igreja, só Deus pode arrancar, e naquele grande dia ele vai arrancar. Deixa Judas aí. Eu não vou cuidar de Judas agora, porque o pecador, o traidor por si só se arrebenta. Então deixa ele aí. É interessante isso aí. É um dilema. Eu classifico isso como um dilema. Jesus fala as bem-aventuranças, nós sabemos de tudo isso. E por último, e já encerro, que eu passei 3 minutos de meu tempo. Eu já encerro falando que Jesus trouxe um dos maiores ensinamentos para nós. Qual o ensinamento, pastor? No final desse capítulo, Jesus fala sobre os cegos que querem guiar outros cegos. Não tem como. Não existe. É impossível. Não tem como um cego guiar outro cego. Em suma, o que é que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que há um padrão nos milagres de Jesus. Nós aprendemos que os milagres de Jesus têm muito a revelar sobre Jesus e sobre nós. Sobre Jesus, que ele é misericordioso, gracioso e divino. Sobre nós, somos de natureza pecadora. O que é que nós entendemos? Nós compreendemos hoje aqui que nós não somos guiados conforme os antigos rudimentos das doutrinas passadas, mas nós somos guiados conforme a palavra
de Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.